Eu ia começar este debate por... nós falamos aqui muito de condições e criar condições para as escolas desta região do país poderem ter os fatores de competitividade que necessitam para se poderem posicionar no panorama a nível nacional. E a minha questão aqui, e que se calhar ia direcioná-la aqui para a questão das universidades, que me parece se calhar até mais relevante aqui para o professor Sobrinho Teixeira, relativamente e aqui no caso específico do Instituto Politécnico de Bragança, faz sentido haver uma especialização em áreas específicas? Faz sentido que as universidades do interior não queiram concorrer com cursos como medicina e deixemos que esses... por quiçá haver um conjunto de infraestruturas técnicas que darão melhor resposta à formação de jovens nessa área, estejam no litoral, ou é uma concepção errada a priori? Digamos, diria depende, não é? No caso da medicina é óbvio, nós não temos população suficiente sequer para podermos ter, imagino que era um desejo, é dos casos em que é preciso ter gente e população, e vão perceber a gente mais nova que aí está, quer dizer, um curso de medicina tem que ter muito treino prático, não é? E, portanto, ridicularizando, se nós temos uma população pequena, há um doente que está doente do fígado, se forem 40 alunos a palpar o fígado do homem, ele não fica muito confortável, não é? E, portanto, há situações que, evidentemente, não podem ser equacionadas e precisam de uma densidade demográfica muito maior. Quanto à especialização, eu também diria depende. Eu acho que a especialização deve ser uma especialização, sobretudo nas áreas de intervenção e de investigação e, portanto, de ligação ao meio, mas uma investigação em termos de áreas de formação, neste momento já não é possível. O país já seguiu outro caminho e eu tenho dúvidas que isso fosse também um caminho, porque uma das respostas que uma instituição de ensino superior tem que dar, nomeadamente, por exemplo, a Politécnico de Bragança, é uma capacidade de resposta aos jovens de uma região. Uma especialização do Instituto em 2 a 3 áreas faria com que os jovens dessa região, por uma questão de proximidade, de gastos financeiros com a sua formação, teriam que estar condicionados para 3 ou 4 cursos e, portanto, isso era redutor face às opções e à função de democratização no acesso ao ensino superior que tem. E, portanto, daí que agora, isso faz sentido na especialização que vai fazer em termos de investigação. E nós podemos ter professores de diversas áreas que estão a lecionar diversas disciplinas, mas depois que se orientam em termos de investigação para as áreas que são as áreas de intervenção relativamente aqui à região. E o ensino superior vem depois do ensino secundário. E, portanto, agora viraria aqui a discussão para essa área e provocar um bocadinho como é que e tentar perceber como é que um diretor de uma escola consegue lidar com aquilo que vamos falar a seguir, que são as limitações orçamentais que são impostas cada vez mais na educação. Isto é, como é que nós conseguimos garantir que não deterioramos a escola, e quando eu digo deteriorar a escola, não falo só na deterioração física que algumas escolas possam ter, mas como é que nós, enquanto diretores, afirmamos a necessidade de uma escola de Mirandela ter um conjunto de qualidade educativa, quer nas condições físicas, quer nos professores, quer, enfim, em todo o acesso à informação que é necessário? Bom, a falta de orçamento, ou um orçamento escasso, traz sempre problemas. Naturalmente que ainda hoje em debate com os alunos, com os delegados de turma, eles faziam uma série de exigências que passava, por exemplo, por pessoal auxiliar, e que eu lhes disse que não havia qualquer possibilidade de resolver esse problema. Nós hoje não conseguimos contratar ninguém, não é? Olha, respondendo diretamente, é com muita criatividade, mas também não é pelo facto de termos um orçamento mais escasso que o ensino não é de qualidade, e também não é pelo facto, acho que não é determinante, pelo menos, pelo facto de termos as instalações não muito boas, que nós que não sai daqui do agrupamento de escolas
alunos com grande qualidade. Nós temos aqui grande qualidade de profissionais, de professores. O nosso corpo docente é bastante estável, portanto não é afetado pela desertificação, e conseguem fornecer um manancial de informação aos nossos alunos que estão ao nível de qualquer aluno de uma escola equiparada do litoral, porque nós também não temos autonomia, por exemplo, curricular. Os currículos são iguais em todo o país. As aulas são iguais, entre aspas, mas pronto, com as mesmas matérias em todos os países. Eu acho que temos os ingredientes, as matérias-primas, todos os recursos para que a escola de Mirandela, neste caso do interior, tenha alunos que vão competir perfeitamente com alunos do litoral. Nós já tivemos casos, e falando no caso da medicina, que exige, portanto é muito exigente para com os alunos do ensino secundário. Nós temos entradas no curso de medicina em grande quantidade. Qualquer dia nós encontramos um médico de Mirandela em qualquer lugar do país. Só para dar o exemplo de um curso que é muito exigente em termos de classificações e em termos de entradas. E eles entram. Se a interioridade fosse fator impeditivo e não conseguisse competir, que fosse determinante para a competição, não acontecia isso. Agora, restrições orçamentais, eu acho que há um pouco por todo o país, mas os portugueses também têm uma grande capacidade de criatividade, e eu acho que na escola podia realmente termos mais conforto, melhores equipamentos laboratoriais, mas eu acho que os nossos alunos não deixam, por exemplo, de fazer os estudos no laboratório ao nível dos alunos do litoral. Penso que isso não é determinante. Agora, este problema da desertificação, olha, no nosso agrupamento ainda não se faz sentir, porque Mirandela tem uma grande centralidade, e no meu tempo de estudante, aqui não era agrupamento, mas era a escola secundária de Mirandela, nós tínhamos aqui alunos de Macedo Cavaleiros, de Vila Flor, de Valpaços, de Mursa, de Carrazeda, porque Mirandela está aqui numa centralidade que está praticamente a 30 km destes lugares que eu falei. E os alunos vinham para aqui. Agora, não é em tão grande quantidade, porque também já não tem tanta gente, mas começamos agora a sentir outra vez o regresso dessas situações. Nós conseguimos ter todas as áreas abertas do ensino secundário, por exemplo, e outras escolas não têm por escassez de alunos, e os poucos que têm vêm vindo para aqui. Basta dizer, um bom exemplo é que o agrupamento de escolas de Mirandela tem 2.400 alunos, 320 professores, é da dimensão do Concelho de Mirandela, tem ensino desde o pré-escolar ao 12º ano, só não tem ensino superior, e não tem, este ano até cresceu ligeiramente a população escolar, muito ligeiramente. Mas claro, também posso dizer o seguinte, o efeito da desertificação na última década e meia foi significativa aqui para a escola secundária, por exemplo, a escola secundária de Mirandela, só para estabelecer essa comparação, porque era o que existia na altura. Tivemos aqui dentro 2.200 alunos só nesta escola. Hoje temos 2.400 no agrupamento inteiro. Tivemos aqui 2.200 alunos. Hoje temos aqui cerca de 1.100, 1.200. Aqui só nesta escola. Que mesmo assim é um número bastante significativo. Queria aqui virar a atenção para os pais e também daqui a nossa vontade muito grande de termos os pais presentes, porque consideramos que o processo de educação de qualquer uma criança em Portugal não passa sem o envolvimento com a escola dos pais e dos encarregados de educação dessas crianças. Aqui tentar perceber um bocadinho qual é que é a perspectiva da Confap, neste caso dos pais, sobre esta perspectiva da educação no interior. Isto é, temos cada vez mais pais que se preocupam com isso, não temos? Como é que os pais sentem os cortes que falávamos há bocadinho, ou como é que os pais sentem estes desafios que na escola se vivem diariamente? E depois, se calhar aqui também um bocadinho num jeito desafiador, como é que os pais se estão a posicionar para que
possam ser um elemento que contribua para a discussão de forma positiva e contribua para a situação também ela de forma positiva. Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. Relativamente à primeira questão que coloca, nós pais, e particularmente aqueles que estão no movimento associativo de forma organizada, porque eu costumo dizer que todos os pais se preocupam com os seus filhos, embora possamos e temos que aceitar que possa haver negligência aqui e acolá, mas nós pais no movimento associativo organizado não vemos a educação com esta preocupação do que é a interioridade ou o litoral. Eu posso dizer particularmente que prefiro até alguns aspectos do interior. Portanto, eu acho, e ao bocado dizia muito bem, Noélia, e eu acho que de facto tem toda a razão quando fala que isto não é uma questão de atraso do interior, cada um tem as suas potencialidades e tem as suas diferenças. Aquilo que nos preocupa é uma questão de equidade, é uma questão de pobreza, porque o Gonçalo falava que é possível todos irem viajar, mas há quem não consiga sequer alimentar-se e está nas escolas. Portanto, são questões muito sérias que se nos colocam na educação escolar e que as escolas vivem problemas sérios e graves que tentam resolver e que às vezes não têm, a maior parte das vezes não têm meios, e essa às vezes é que é a questão. Quer dizer, eu acho que não faz sentido compararmos a qualidade da educação no interior relativamente ao litoral. Eu sou de Gondomar, que é litoral, e tenho diferenças entre o interior do concelho e o litoral do concelho. Portanto, isto tem muito a ver com o trabalho das comunidades e o importante é que, de facto, se invista na qualidade da aprendizagem, na motivação e na orientação para aquilo que são os talentos que cada jovem tem. E aí alguém dizia que todos nós temos de facto uma capacidade e isso é verdade. E vai até um bocadinho de encontro à sua primeira questão aqui sobre a especialização no ensino superior, que é uma outra área que nos vai preocupando, e que nós entendemos de facto que a formação tem que ser cada vez mais no sentido de que as pessoas possam encarar e possam resolver os desafios que a vida lhes apresenta. Esse é que é o grande aspecto da educação e da aprendizagem que nos preocupa. E por isso, nós, como Federação, o Movimento Associativo de Pais, temos estado de alguma forma atentos e até preocupados com esta questão da redução do orçamento. Porque quando se ouve dizer que não há verbas para o ensino da educação especial, nós muitas vezes esquecemos, mas a educação tem muitas especializações. E, portanto, se nós quisermos uma educação inclusiva, como muito se diz, mas que não existe, que é de facto global, porque obrigamos por lei a que todos estejam na escola, mas nem todos gostam de estar na escola, nem nós proporcionamos as melhores condições para que todos gostem de estar na escola. E este é que é o grande desafio. E aí, se calhar, faz sentido alguma a questão da currícula, o currículo local, de facto, esta questão de um currículo igual para todos. A nível central decidem o que é educação em todo o país e obviamente que isso não pode dar certo. Portanto, nós temos alertado para estas questões porque estamos a deitar muito dinheiro fora. Cada aluno custa ao sistema cerca de 4.000 euros por ano. Um aluno que está numa escola e que não está lá porque quer ou porque gosta ou porque nós não conseguimos motivar a que lá esteja, esses 4.000 euros, certamente, mesmo que ele não fique retido, são dinheiro deitado fora. Portanto, nós temos tido este discurso a nível central para deixar que as comunidades possam decidir aquilo que podem e querem fazer, e quando digo isto não significa que os jovens de Mirandela só possam ter uma educação que é de Mirandela. Portanto, a educação que eles aqui têm pode perfeitamente prepará-los para outro qualquer ponto do mundo e do globo, porque é igual em qualquer lado. Agora, a forma, o método é que pode ser diferente e cada um saberá melhor como fazer. Nós temos andado muito naquilo que é o Movimento Associativo de Pais a trabalhar nesta área. Portanto, nós sentimos também o Movimento Associativo de Pais, e passando um bocadinho a bola para aqui, eu, se em Gondomar tenho 106 associações de pais, não sei quantas terei em Mirandela, não tenho a contabilidade toda do que existe na Confab, tenho 2.000 a nível nacional, a grande maioria estará na zona litoral norte, algumas a sul, e portanto também aqui
Isto é uma questão de cidadania e de participação cívica das próprias famílias, dos próprios adultos, naquilo que é, neste caso, a educação, mas podia ser uma outra área qualquer. E, de facto, esta envolvência, muitas vezes nós pensamos que a escola tem toda a responsabilidade em alguma que é a parte de insucesso, mas o que acontece é que andamos muito de costas voltadas e mandamos para a escola uma parte da responsabilidade. A escola diz que na parte da educação é da família, depois vem o outro e diz que é da autarquia que não deu os recursos, e enquanto andarmos assim, a enxutar responsabilidades, nós andamos a perder tempo e andamos a perder oportunidades. E este é que é o quesilho da questão, e portanto, provavelmente até é possível, eu há bocado ouvi ao Gonçalo, e quando ouço, às vezes ouço as pessoas de uma determinada ideia e faço analogia com outras situações, quando ele dizia que não era preciso dinheiro, e eu até acho que tem alguma razão nisso. Apesar de não perceber muito pelo aquilo que eu dizia da inclusão, os cortes na educação, mas mais por essa área, eu creio que se nós entendermos a educação e a criança, quando fala o que é que a família pode fazer, nós temos envolvido algumas ações que é, precisamos conhecer melhor a escola e a escola precisa conhecer melhor a família. Um dos problemas na educação está em que nem a escola conhece a família convenientemente e nem a família conhece a escola. E a responsabilidade é mútua. Ou muitas vezes não deixam conhecer-se e muitas vezes não querem conhecer. Até esta responsabilidade é muito partilhada e este é um dos problemas, que é preciso construir uma nova cultura de educação, é preciso construir uma nova cultura de aprendizagem e de desenvolvimento da pessoa. Portanto, e acho que passa muito, termino por aqui para já, porque passa muito por três questões que a Confab tem lançado, que têm a ver com compromisso. Felizmente já somos secundados pelo Sr. Presidente da República, portanto a necessidade de compromisso dos vários parceiros, a necessidade de confiança. Não há confiança entre as instituições, desde logo a família, que confia na escola, mas de uma forma desconfiada. E portanto nós temos muito esta, e eu estou a falar numa forma global, não é? E normalmente naqueles que são os 20% de abandono e aqueles 20% de absentismo que ainda existem neste país e que nós temos que combater. E, portanto, é necessidade de compromisso, de confiança e de responsabilização. Quando as coisas não resultam, é preciso perceber onde é que estão as responsabilidades e assumi-las. Portanto, isso ainda não existe. E acho que este é o grande caminho que nós temos que fazer, independentemente do orçamento, que de facto pode ser curto, mas mesmo com o orçamento que existe, nós ainda não estamos a fazer aquilo que podíamos fazer. Aqui para o meu lado esquerdo e pegando aqui um bocadinho nas palavras relativamente ao conceito de capir, ao conceito de viajar, e como é que nós conseguimos que estes estudantes do interior, mas que também poderão ser estudantes do litoral, que não têm às vezes o suficiente para virem para a escola e terem as condições necessárias para poderem estudar, como é que nós fazemos que estas pessoas que em muitos casos, se calhar até, e isso estava, que acho muito interessante num gráfico, o resultado direto entre a falta de escolaridade dos pais e a dificuldade que há em manter depois estas crianças no ensino e conseguir que elas tenham uma motivação para esse ensino, porque, e aqui pegando outra vez um bocadinho nos pais, chegam a casa e não há, eu acredito, não é uma questão de boa vontade ou de má vontade, não há percepção real da importância e da necessidade de compromisso sério para com a educação por parte desses pais e portanto não o conseguem incutir nos filhos. Como é que nós pegamos nestes problemas macro todos e de repente viramos aqui e dizemos vamos viajar porque é possível? Como é que nós enquadramos isto tudo no conjunto de problemas da educação e da educação no interior que já são tão agravados? E relativamente às viagens, há aqui um extra que eu gostaria de adicionar, que é a questão da acessibilidade. É muito mais fácil, e se calhar vou ter aqui pessoas que discordam de mim, mas acredito piamente no que estou a dizer, é muito mais fácil para um estudante no Porto ou em Lisboa, pela facilidade de acesso ao transporte aéreo, conseguir sair do país. E como é que alguém que está aqui sai do país? Eu começava por responder essa pergunta, mas depois quero acrescentar uma coisa sobre o que tem sido dito sobre a interioridade.
Começava por, pronto, tu colocaste três questões, a questão do financiamento da viagem para pessoas que não têm essa possibilidade, falta de escolaridade ou um baixo nível de escolaridade por parte dos pais, como é que eles entendem este problema, e a questão de estarmos no interior mais longe dos aeroportos. Pronto, a questão em relação ao dinheiro é uma questão muito que eu respondo da seguinte forma: a Associação Gap Year Portugal nasceu para promover o Gap Year e trabalhar o Gap Year, não nasceu para resolver outros problemas a nível financeiro. Problemas estão na base de conseguires ou não. Não, felizmente a parte dos estudantes que não têm capacidade para fazer Gap Years de qualquer espécie, a percentagem destes estudantes a nível nacional é muito pouca. São aqueles tais que nem sequer conseguem ter dinheiro para ter uma alimentação saudável e equilibrada. Estamos a falar dessas pessoas, porque nós temos exemplos na associação de muitos jovens que fizeram Gap Years com um orçamento muito baixo. O exemplo extremo que nós temos era de uma rapariga que tinha tanta vontade de fazer um Gap Year, conseguiu fazer um Gap Year durante 5 meses com 500 euros durante esse período todo, portanto com 100 euros por mês. Portanto, um Gap Year faz de qualquer forma desde que se tenha vontade. Claro que em exemplos extremos nós não vamos pedir, não tentamos, nem sequer falamos da ideia de fazer um Gap Year a um jovem que nem sequer tem dinheiro para comer, mas acho que é lógico. O nosso objetivo aqui é trabalhar com os jovens que têm essa possibilidade. Os outros que não têm essa possibilidade, nós lamentamos, mas realmente em termos da associação, a única coisa que podemos fazer é tentar financiá-los através de fundos próprios, que neste momento ainda não temos, mas certamente será uma das coisas a fazer. A falta de escolaridade ou um baixo nível de escolaridade por parte dos pais é algo que nós também trabalhamos. Ainda há bocado estava ali a falar com o Presidente da Confab sobre esta temática, e nós, a Associação Gap Year Portugal, pretende estar muito próxima dos pais, e uma forma de provar isto é que nós, em todas as nossas conferências, em todos os nossos debates e por aí fora, convidamos sempre os pais e damos formação aos pais, para que eles entendam aquilo que nós estamos a falar, tentamos esclarecer todas as dúvidas que eles possam ter, e explicamos que o facto dos pais estarem a autorizar e até muitas vezes a incentivar os jovens a fazer o Gap Year vai fazer com que o jovem depois possa ter mais oportunidades. E a verdade é esta: é que um jovem que fez um Gap Year tem, na maior parte dos casos, mais oportunidades do que um jovem que não fez, por todas as razões que eu já expliquei na minha apresentação. A questão de estarmos mais longe dos aeroportos, eu acho que essa é uma questão que facilmente é contornada. Quando o jovem tem vontade, certamente não serão os 20 euros que se pagam aos 15, ou não faço ideia quanto é que se paga de ir para Mirandela, para o Porto, mas há de ser à volta disso que irá impedir o jovem de fazer viagem. Agora eu ia lançar aqui um tema, uma discussão sobre a interioridade. Eu nunca aceitei, ou pelo menos desde que tenho consciência, se calhar cívica, sobre o assunto, eu nunca aceitei muito bem esta questão do problema da interioridade, porque isso é uma coisa que felizmente eu não conheci muito bem. Porquê? Porque se os meus pais me contam histórias do Carral de Sal, que é de onde eu sou, para Lisboa, há 10 anos, 10 não, com certeza que mais, 20, 30 anos atrás, do Carral para Lisboa se demoravam 10 horas pela Estrada Nacional, hoje do Carral a Lisboa são 3 horas, do Carral ao Porto são 2 horas e meia. E portanto esta questão da interioridade e não termos acesso à cultura e outras infraestruturas, para mim é uma falsa questão, muitas vezes, que nós tentamos introduzir. Portanto, a interioridade é um problema em certas circunstâncias, mas não é em todas. A verdade é que nós agora, quer dizer, em Mirandela já há uma série de infraestruturas, mas se quisermos em limite ter acesso a tudo, vamos ao Porto, e estamos a 2 horas do Porto. Portanto, eu acho que temos de ter sempre muito cuidado quando falamos da interioridade e acima de tudo, da forma como educamos os jovens para a interioridade. Eu acho que eu partilho aqui muito do que foi dito em relação à educação. Acho que a educação deve ser essencial. Se nós realmente ou falarmos com os alunos e com os jovens, falarmos que eles devem trabalhar para sair daqui,
E eu acho que de facto isso fica na cabeça deles. E portanto, nós devemos tentar mostrar-lhes que aqui eles estão muito bem e por aí fora. E eu acrescentava só mais uma coisa. Eu, quando me falam de demografia, do facto de estarmos a cair em termos de população e por aí fora, eu acho que a educação, de facto, acho que não vai ser a solução. Eu acho que a solução aqui são claramente medidas de discriminação positiva por parte da administração central. Nós não podemos esperar que sejam as nossas escolas a resolver este tipo de problemas. Não temos essa capacidade, temos que ter a noção plena de que temos estas limitações. Portanto, as soluções partem sempre da administração central, por parte do Estado. O Estado tem que tomar a decisão de perceber, antes de tomar a decisão, tem que perceber que se tratam de populações diferentes, com necessidades diferentes. E isso obriga a uma discriminação positiva. Nós não podemos continuar a pedir que a população se fixe no interior quando não lhes damos oportunidades de emprego, quando não damos oportunidades em termos de formação e quando, por exemplo, continuamos a cortar naquilo que é, ou a impor novos custos, como é, por exemplo, a questão das CUTs, que foram todas retiradas na sua maioria. Como é que nós pedimos a uma empresa para se fixar num concelho como é a Mirandela, quando depois, eu para não cometer erros vou falar do Carral, que para mim é mais fácil. Como é que nós pedimos a uma empresa para se fixar no Carral, quando depois a seguir tiramos as CUTs que nos davam acesso à Espanha e a partir incutimos custos enormes às empresas para depois continuar a fazer os seus negócios. Portanto, eu acho que passa muito por aqui. Só com políticas de discriminação positiva é que vamos conseguir atrair empresas a fixar-se nos conselhos do interior. Muito obrigado. Haveria aqui pano para muita mais discussão, porque quando misturamos questões económicas com tudo o resto, há naturalmente a questão, e acho que não podia deixar passar isso, e antes de passar à doutora Noélia, sem o dizer que acho que devemos promover nós também, enquanto Organização Interior 2.0, um discurso sensível aos problemas, mas por outro lado responsável nas obrigações e nos próprios problemas. E, ou seja, não podemos assumir que há um poço sem fundo para suportar essa discriminação positiva. E, portanto, independentemente de nós nas discussões até ao momento já termos visto que essa discriminação positiva é importante e necessária, é preciso ser acompanhada de um movimento muito grassroots. Não consigo pôr isto numa palavra que melhor o descreva, das próprias populações e das próprias regiões, com apoio ou não central, para criarem estruturas que tornem essa discriminação positiva a longo prazo não necessária. E isso é importante, porque nós vamos falar num dos próximos eventos, e fica já o convite lançado também para quem nos segue, sobre fundos comunitários, e acho que esse é um dos bons exemplos onde, ainda que mal no último quadro comunitário se tentou fazer alguma discriminação positiva para estes territórios, vai-se fazer mais no novo quadro, esperemos nós. Mas é preciso que essa discriminação positiva depois venha acompanhada de resultados, ou seja, não podemos abrir uma empresa em Mirandela porque é mais barato ou porque temos direito a uma série de apoios, mas depois estar a elaborar e a operar a partir do Porto porque tem um conjunto de recursos maiores. E Porto, Lisboa, leva-nos aqui depois para outra discussão, e agora lançar aqui a pergunta à doutora Noélia. Nós temos, eu acho que Espanha é um exemplo curioso por diversas questões históricas, mas em Espanha o termo interior não se pode usar, porque quando falamos de interior falamos de Madrid, e quando falamos de Madrid falamos da capital, portanto é sempre complicado. Portanto, usando o termo de regiões com baixa densidade populacional, o que é que nós vemos, porque acho que é interessante essa perspectiva, o que é que nós vemos em Espanha a acontecer que sejam bons exemplos de formas de tornar, no campo da educação em particular, essas regiões como polos atrativos. E Salamanca, se calhar, não é o melhor exemplo de todos, mas acaba por não ser, se calhar, uma Madrid, mas ter uma forte aposta muito consolidada na educação. E de que forma é que isso é importante para o que Espanha está a fazer nesse aspecto? Eventualmente, aqui como nota final, de que forma é que nós, Portugal, podemos olhar para esses exemplos y aprender ou não alguma coisa. No sé si he entendido bien la pregunta.
me preguntas por ejemplos, por iniciativas concretas en España donde... onde consigamos ver portanto, iniciativas que provem que é possível, pela aposta na educação ou não, ou por outras apostas, tornar os territórios de baixa densidade em polos de competitividade. E eu dava o exemplo de Salamanca, que não sendo o melhor exemplo de todos, é se calhar um bom exemplo. Bien, yo en algunos de los proyectos de investigación en los que he trabajado, hemos trabajado con un concepto que se llama escuela red. Son escuelas innovadoras donde digamos que más que la idea de escuela o aula como sumatorio de alumno y profesores dentro de un espacio, la idea es que la escuela es algo más. La escuela no es hacia adentro, sino que la escuela es hacia afuera. Entonces son escuelas en las que se potencia mucho la participación de los padres. Se cuenta con ellos no de una manera presencial en el consejo escolar, en 2 reuniones al año o en una tutoría con el maestro, sino que los profesores tienen parte activa en el desarrollo y en algunas de las decisiones educativas y pedagógicas que se toman en el centro. Por tanto, es un nivel, digamos, comunitario. Cuando nosotros hicimos un estudio a nivel nacional en toda España y tratábamos de buscar escuelas con este perfil, en Castilla y León, donde yo estoy, de todas las salas que fuimos, ninguna encajaba en esta tipología. Teníamos una tipología de escuelas muy variada y en Castilla y León no encontramos ninguna. No significa que no las haya. En cambio, sí que en algunos municipios de Madrid sí que había escuelas de este estilo. Yo creo que la idea tiene que ser un poco esa. La escuela tiene que ser competitiva, pero competitiva no es... La competitividad no tiene que ser solo de cara al exterior. Yo creo que la competitividad tiene que ser una relación interna-externa. La escuela tiene que ser, insisto, algo más que el profesor y los alumnos. La implicación que comentaba antes de los padres y alumnos, los padres y profesores, y esto de ¿quién tiene la responsabilidad? El profesor dice que los padres y los padres dicen que el profesor. ¿Quién educa? Educamos todos. La socialización son distintas etapas. Primero está la familia, después está la escuela y después viene la socialización terciaria, que sería un poco el entorno, y aquí es donde encuadran muchas de las cosas que hemos comentado hoy. Entonces yo creo que se habla a veces de escuela inclusiva, hay nuevas iniciativas y yo creo que es ahí a donde tenemos que tender. Pero en escuelas más pequeñas, digamos que es mucho más difícil articular todo eso porque hay una presencialidad y una individualidad a veces de profesores y, como comentaba antes, esta provisionalidad impide que se desarrollen proyectos a un plazo mayor, al menos a un medio plazo. Entonces, pero sí hay iniciativas de este tipo donde los alumnos a lo mejor no llevan un libro de texto estándar, sino que ellos trabajan en la formación de sus materiales, los padres van asiduamente a la escuela. Esto requiere un esfuerzo inicial, pero después yo creo que son iniciativas que sí que merecen la pena. Y creo que en el medio rural se puede trabajar de esta manera, porque la gente se conoce, todos nos conocemos, el territorio es una seña de identidad. Entonces creo que se puede articular, pero para eso creo que uno de los motores tienen que ser los profesores. Creo que son los que tienen que tirar a veces de los padres, movilizar, contactar con las autoridades locales y que la escuela sea algo más que un horario donde damos matemáticas, lenguaje. La educación no es solo formación, la educación tiene que ser un poco en mayúsculas, en sentido amplio. Y sí hay experiencias de este tipo, pero de donde yo soy no demasiadas, tengo que decir. Tenemos que trabajar en ello. Temos que criar mais. Sim. Ia fazer aqui uma última ronda e ia pedir que fossem o mais sucintos possíveis para podermos dar por terminada a sessão com dois desafios, 2 perguntas. A primeira, relativamente, muito rapidamente, se a educação à distância, a educação pela internet, seja sob que forma for, no caso do meio rural, vem criar problemas ou vem resolver problemas, ou seja, se por um lado ajuda ou se por outro lado não ajuda e de que forma. E o segundo desafio é, se tivessem que resumir o próximo passo a dar por todos nós enquanto comunidade à volta da educação e comunidade à volta destes jovens que estão a ser formados hoje, qual seria esse passo? Ou seja, qual é o próximo passo para que um território como este se possa afirmar como um território, ainda que já o venha fazendo, onde se formam pessoas muito capazes e capazes de competir a nível global, que é onde estamos a competir hoje? La segunda pregunta, yo creo que una de las cosas importantes que hay que hacer es lo que estamos haciendo hoy aquí. Reunir a distintas personas, contar con los alumnos, contar con las personas que están trabajando día con todo esto,
pero que esto no se quede aquí, que de aquí se hagan iniciativas, se articulen y se hagan proyectos con implicación de la gente que realmente está interesada, pero eso implica una motivación. No todo el mundo lo tiene y no podemos presuponer que todo el mundo va a tener la misma implicación, pero con toda esa gente hay que trabajar y hay que tener un poco esa idea. Y con respecto al tema de las nuevas tecnologías, yo creo que las nuevas tecnologías son una herramienta, pero no son la panacea. Creo que son una opción que hay que utilizar, que puede disminuir algunos de los déficits de algunas zonas rurales, como lo que comentaba antes de acceso a recursos, pero yo creo que un alumno no se puede educar a través de Internet. Se le pueden enseñar muchas cosas, podemos utilizar las potencialidades, pero no creo que sea la panacea. En algunas zonas No se há está autoeducación. utilizando. No solo eso. Además de, sí, creo que es un buen recurso, que hay que utilizarlo, pero no creo que es la solución. Creo que es una parte de la solución. Em relação, começo pela educação, pela internet, concordo plenamente com o que foi dito. Nós acho que nos meios mais rurais e no que diz respeito ao interior, também já foi aqui dito, acho que nós já temos acesso a quase todo tipo de educação, mesmo em termos de cursos especiais, cursos profissionais. Se não é no nosso concelho, num concelho vizinho, há todas as opções que são procuradas pelos jovens. Portanto, acho que há prioridades em termos, há outras prioridades que não essa, e portanto, se nós estamos tão bem como no litoral, precisamos tanto destas questões das novas tecnologias como o litoral. Portanto, não acho que essa seja uma solução para o interior em específico. Em relação ao próximo passo, no que diz respeito é aquilo que afinal podemos fazer para melhorar este problema. Eu parto muito do princípio que nós devíamos ser mais ativos em termos cívicos e, portanto, partindo desse princípio, eu acho que é muito importante que os jovens comecem a ser educados nesse sentido, e acho que parto de um erro que acho que já foi cometido pelo Ministério da Educação, foi retirar a educação cívica do currículo do aluno do ensino básico, do ensino secundário, ou do ensino básico, acho que nunca existiu no ensino secundário. Acho que é importante retomarmos a educação cívica, porque só assim é que vamos estar a formar os nossos jovens em termos políticos, para depois conseguirem reivindicar. Eu, quando falo de políticos, não estou a dizer que que os jovens devem todos depois mais tarde entrar para um partido ou assim. Não, o que eu digo é que nós devemos consciencializar os jovens politicamente, para que depois eles um dia possam reivindicar melhores condições para o interior. E portanto, só quando tivermos uma massa de pessoas bem formadas em termos políticos é que depois conseguiremos fazer reivindicações realmente sérias, e portanto deixaremos ser 5 ou 6 pessoas sentadas no sofá a pedir melhores condições para o interior, mas serão muitas mais. E portanto, o primeiro passo para mim é em termos de educação cívica e educação política. É isto. Bom, em relação à internet, ela é hoje a maior biblioteca do mundo, onde nós encontramos tudo e mais alguma coisa, mas nunca, penso eu, passará de um complemento na educação. Uma educação de sala de aula ou a educação prática acompanhada por um professor, acho que é insubstituível. Quanto a isso, acho que não vale a pena falar mais sobre o assunto. Esta é a minha opinião. Agora, em relação, se eu entendi bem a segunda questão, em relação à segunda pergunta, o problema que nós temos aqui, por exemplo, no interior e talvez uma maioria dos alunos não tenha o rendimento escolar que provavelmente pretenderíamos, tem muito a ver com o nível socioeconómico das famílias. Há estudos até nesse sentido. Estudos mais ou menos fidedignos. Hoje há estudos para tudo, mas há estudos mais ou menos fidedignos que o extrato social da família é bastante determinante em relação ao rendimento dos alunos. Se nós aqui no interior tivéssemos um nível socioeconómico melhor, se calhar o rendimento, a matéria-prima que aqui chegava aos alunos teriam melhores classificações, porque nós realmente temos aqui os melhores alunos, grosso modo, pode haver exceções, mas associadas a famílias de classe média ou classe média superior.
Mas agora ainda queria dizer também mais alguma coisa sem isso, muito rápido. Quando fizeram aqui a pergunta sobre, se eu entendi bem a pergunta, quem é que já tinha estado fora de Portugal, esta escola tem tradição de levar os alunos a países estrangeiros há mais de 15 anos. Ainda agora nas férias da Páscoa vamos ao Mónaco, vamos a Monte Carlo, vamos a Veneza e a Roma. Portanto, já há muito tempo, por isso é que a maioria levantou o braço. A maioria saiu destas fronteiras da Península Ibérica. Em relação aos pais, em relação ao presidente da CONFAP, dizer o seguinte, que a escola também é responsável pelos pais não virem, eu acho que já foi. Hoje há uma muito maior abertura e há uma grande resistência dos pais. Temos ali a representante da Associação de Pais de Mirandela. É o cabo dos trabalhos para trazer os pais à escola. É extremamente difícil trazer os pais à escola em reuniões para tratar de assuntos dos filhos. Tivemos ontem uma reunião do ensino vocacional por questões de mau comportamento, lá na tal escola inclusive que temos cá toda a gente, mas é realmente melhor estarem na escola do que não estarem na escola, e vieram 3 ou 4 pais, provavelmente daqueles até que têm melhores comportamentos e melhores aproveitamentos. Hoje eu acho que a escola modificou muito, abriu-se muito e há uma grande resistência por parte dos pais. Rapidamente, relativamente à primeira questão do ensino à distância, não me parece, a nível do ensino superior, que isso seja uma necessidade para o país. Nós temos uma rede suficientemente densa e de proximidade para responder a isso. Pode haver aqui questões de requalificação de pessoas e, portanto, pessoas que já estão num emprego, sobre o qual um complemento no ensino à distância pode ser interessante em termos de atualização, não em termos de ensino formal, porque também o tirar um curso superior vai muito para além de uma aprendizagem académica e, portanto, passa muito também por vivências e experiências que são determinantes. Também está a segunda questão, e eu acho que um dos principais problemas do interior neste momento não é a atratividade. Genericamente, eu acho que, sendo honestamente, hoje temos, na maior parte das situações, e com polos urbanos espalhados pelo interior de Portugal, vive-se bem no interior. Eu sinto-me bem e vivo bem no interior e, portanto, tenho tudo o que é globalmente necessário, tenho uma melhor qualidade de vida e tenho mais baixo custo de vida do que tenho numa grande cidade. E não é só no superior, pode já falar, mas no secundário, o interior tem aqui uma grande virtude, que é, existe uma escola pública que funciona. Ou seja, enquanto no litoral nós temos guetos sociais, temos escolas que são determinadas só por determinadas comunidades de imigrantes, sobre o qual os pais de famílias já com status mais sociais põem os filhos em colégios privados e, porventura, eu não sei se lá estivesse, não teria que fazer ou não a mesma opção pelos guetos que isso próprio cria. Nós hoje temos no interior, felizmente não temos necessidade de ensino privado, a maior parte desse ensino é público e faz com que a escola seja muito mais inclusa e, portanto, que convivam estratos sociais, e isso não tem sido inibitório para que os bons alunos consigam boas classificações, como falou o presidente do agrupamento, e é certamente uma escola mais inclusa, que é uma escola mais igual. O problema do afastamento dos pais relativamente ao interesse dos jovens tem a ver com uma falta de qualificação dos próprios pais. Portanto, é um problema que há de ser resolvido se apostarmos cada vez mais na educação e na qualificação dos jovens de hoje, que vão ser pais amanhã, porque é onde dá valor, de facto, exatamente à qualificação. E, portanto, isto é quase um sacerdócio ou obsessão pela educação e pelo retorno que isso pode ter para o próprio país. Relativamente ao superior e aquilo que se passa mais no IPB, embora eu conheça um bocadinho da realidade nacional, hoje nós recebemos os jovens, 70% não são da região, 90% não são sequer da cidade de Bragança, e 87% não são das cidades de Bragança e Mirandela. Portanto, são pessoas que se deslocam dentro do próprio interior. E se for perguntar aos jovens, depois de estarem um ano no IPB, aliás, eles podiam transferir-se, a grande maioria quer ficar e quer continuar no interior. Há uma percepção, naturalmente, do ensino que é conseguido, mas já depois toda essa vivência, uma experiência de uma comunidade, e algo que digo que é atrativo, que é, nós quando recebemos jovens do litoral, porventura recebemos jovens, e com toda a honestidade, que não conseguiam se calhar entrar numa universidade mais próxima ou numa instituição, porventura que lhes estaria ali mais, ao fim e ao cabo, de uma relação de proximidade. São jovens que até podem trazer uma deficiência, não em termos de intelecto, mas de formação,
mais baixa, porventura até se calhar jovens de classes sociais do próprio litoral mais baixas, jovens com falta de autoestima, porventura que não tiveram famílias que acreditaram neles. E eu acho que o interior tem essa grande vantagem, que são jovens que se perderiam numa grande cidade, sem um relacionamento de amizade, sem uma relação de cumplicidade e de obrigação, de que eles também contribuem para a grandeza de uma instituição e de uma região. E, portanto, eu acho que o interior tem condições ótimas e privilegiadas, se quisermos, para a qualificação, em detrimento daquilo que acontece no litoral. E, portanto, o que eu acho que nós temos aqui que fazer, e neste momento eu próprio concordamos, e o Presidente da CIM, muitos dos fundos comunitários que nós temos que gastar é em divulgação da região. Ou seja, tudo isto que eu estou a dizer é uma surpresa para 98% das pessoas que não são do interior. E, portanto, já foi feito um grande esforço para tornar isto atrativo. O grande esforço agora é divulgar que vale a pena estar aqui e divulgar que isto é atrativo, divulgar, de facto, aquilo que de bom pode oferecer o interior ao resto do país. Bom, antes de ir à pergunta, só uma nota prévia, que já tinha pensado nela, que eu insisto que é um erro comparar litoral e interior, apesar de diferenças óbvias que existem, mas continuo a dizer que acho que há quem goste mais de estar no interior, há quem goste mais de estar no litoral, e que o que cada região tem que fazer é apostar nas suas qualidades e naquilo que são as suas especificidades. E acho que isso é importante. Caímos muito nesse erro, porque obviamente existem provavelmente melhores shoppings ou melhores cinemas, se calhar até nem existe. Mas aqui tem melhor natureza, melhor ambiente, muito mais tranquilidade, muito mais conhecimento pessoal, que lá não existe. Lá existem números, aqui existem nomes, e portanto acho que deveríamos apostar nisso. E eu vou às questões, porque na segunda poderei esclarecer aqui alguns pontos de vista. Sobre as tecnologias, e digo isto para tudo, eu acho que tudo é aceitável, tudo tem lugar com equilíbrio. É um bocado o que a Noélia dizia. Portanto, eu acho que a tecnologia pode até ser uma solução num determinado momento, num determinado caso, não é a solução. E, portanto, porque a educação, a aprendizagem, portanto, aliás, a educação é uma ciência social, e, portanto, isto precisa de contacto, mas provavelmente também não precisa de um contacto como aquele que existe de sala de aula. Portanto, se calhar a sala de aula também já não é a solução e nós insistimos nela. E, portanto, há de facto uma educação não formal e informal, há espaços na escola, há bibliotecas, há museus, se não há, devia haver, portanto, na comunidade, e nós temos que apostar nisso. Portanto, é esta forma integral ou integrada de ver o crescimento das crianças e dos jovens que nós temos que apostar, porque isto não é uma questão de emprego. A educação não é uma questão de emprego, é uma questão de formação, de aprendizagem e de cidadania, sociabilização, portanto, aquilo que tem que ser como sociedade. Não cada um vivia no seu espaçozinho. Por isso, quando falamos de territórios educativos, também temos que ter algum cuidado, porque muitas vezes, ao falar de territórios educativos, estamos a criar um estigma no território. Isto é um bocado, quando queremos defender às vezes causas, defendemos da forma que vai acabar por prejudicar, porque há aqui algum estigma. E, portanto, a internet, a tecnologia terá lugar, desde que utilizada sabiamente e com equilíbrio e ponderação. Relativamente ao que é preciso fazer, eu acho que é preciso mudar de discurso. E já seria muito bom, porque, e o Sr. Diretor vai-me desculpar, e ele tem razão, que as famílias... Mas se calhar se nós perguntássemos qual é a cota-parte de responsabilidade que a própria escola tem pelas famílias não se aproximarem da escola, poderíamos descobrir algumas soluções. E eu vou dar um exemplo, e oxalá que não seja o caso desta escola. Quando se pede o pai representante de turma, pede-se para dar o nome para preencher, porque a lei o exige, e que não vai dar trabalho nenhum, põe só aqui o nome, e nunca mais se convoca o pai para o conselho de turma, a não ser que haja questões disciplinares. Sei que é verdade, eu conheço o país todo. Claro que os pais nunca mais vêm à escola, a gente não os ouve. Queremos que eles venham cá para quê? Só para nos ajudar a resolver um problema de disciplina do filho, porque de resto não queremos envolvê-lo no projeto educativo. Porque uma coisa é eu dizer ao meu filho porque é que eu quero
que ele participe numa determinada atividade e envolvê-lo desde a concepção da atividade. Outra coisa é dizer que tens que participar. Obviamente que não tem o mesmo resultado. E ele, se puder, foge. E, portanto, seria bom quando nós fizermos o nosso exame de consciência e perceber porque é que os pais não aparecem. Alguns, obviamente, negligência, não percebem a importância de acompanhar a vida escolar dos filhos. Sem dúvida. É aí o papel da Associação de Pais. É por isso que eu estou numa Associação de Pais, não é pelo meu filho. Esse, tenho 3, acompanho-os particularmente, são todos daquilo que a sociedade chama de sucesso, são todos de sucesso. Eu tenho uma outra concepção de sucesso. Aqui também há sucesso. Eu custa-me medir o sucesso pelos meninos que entram em medicina. É um outro erro que esta sociedade comete. Não, se fôssemos todos médicos, não existíamos sequer. Portanto, nós temos que pensar isto de uma outra forma, provavelmente, porque todos têm o seu talento e todos têm, de certeza, o sucesso. E eu costumo dar muitas vezes, que é a forma mais palpável das pessoas perceberem o que é isto, pensem no Cristiano Ronaldo. Pensem nele, tem o seu talento, está nos pés, mas tem-no, toda a gente gostava de ser como ele. Portanto, não me venham cá com a questão das notas e não sei o quê. Portanto, não, as crianças têm, temos é que acreditar nelas. Outra coisa para o futuro, mudar de discurso e começar a acreditar que todas as crianças têm, de facto, uma capacidade. Dá trabalho? Dá. É chato? É. São 30 numa sala? É quase impossível. É verdade. Por isso é que a missão de professor é muito especial. Não é por acaso. Não é para todos. É para gente muito especial. E, portanto, quando nós dizemos que só é possível obter resultados, e isto não é só porque eu vi aqui, é porque ouço no país todo e combato isto. Se eu só tenho resultados com famílias de nível socioeconómico médio-alto, então a escola acrescenta quase 0. Porque a escola criou-se para apoiar e ajudar as famílias que não são capazes. Foi por isso que ela se criou há muitos séculos atrás. E basta ver a história disso. E, portanto, é verdade que isso pode ajudar, porque é uma questão cultural, mas é isto que nós temos que mudar todos. E só vamos mudar quando quisermos, de facto, em conjunto, todos unidos, não é unicidade, mas unidos, pensarmos que temos que fazer uma geração diferente, que no futuro, de facto, seja mais desperta e mais, com mais vontade da cidadania e de participar. E é isso que eu procuro, enquanto líder do Movimento Associativo Pais, criar no espírito das associações de pais. Trabalharem em prol do coletivo todo, em prol de um trabalho social, e quando digo social estou a falar de educativo, estou a falar de convivência, de crescimento, que a escola faz em tudo aquilo que é o seu espaço, eu ia dizer desde o portão, mas não, para lá do portão. Porque é verdade que nestas comunidades, por exemplo, têm esta vantagem. Podem fazer de toda a comunidade uma escola. É muito mais difícil fazer isso no Porto. E é tempo de começar a fazer também. A escola do portão para dentro, isso vem já de há muitos anos atrás. E, portanto, é um trabalho difícil, o que eu estou a dizer sei que é muito difícil, e é tão difícil como eu fazer todo o esforço que faço para além de trabalhar, que as pessoas também acham, nós além de trabalharmos as nossas 8 horas por dia, na carpintaria, nas telecomunicações, na saúde, onde quer que trabalham os pais que estão no movimento associativo, à noite damos um bocadinho ao movimento associativo de pais em prol de uma melhor escola, de uma melhor comunidade educativa. E é isso que nós fazemos. Claro que não é fácil. Custa. É uma questão de consciência cívica, de cidadania e de participação. E isto, enquanto não mudar, daqui por uns anitos, o Interior 2.1 estar-nos a convidar e estaremos no mesmo patamar. Olharmos para trás, e é isto que nós temos que ver. Evoluímos um bocadinho, mas eu acho, volto a dizer, que podíamos ter evoluído mais. Para isto, temos que mudar de discurso e temos que acreditar que é em conjunto que o vamos conseguir. Muito obrigado. Agradecer a todos vocês por terem contribuído. Os vídeos vão estar disponíveis de todas as apresentações online. Agradecer a vossa presença, agradecer o contributo para a discussão e dizer que esperamos por vocês, naturalmente, como sempre, em todos os próximos workshops, quer seja presencialmente ou online. Muito obrigado. Boa tarde.